Certeza de que a presença de Deus, a presença de Cristo sempre alegra nosso coração. Nossa paz, nossa alegria, sossego da nossa alma não depende das circunstâncias, mas da certeza da presença, do cuidado do abençoado Senhor. Quero ler o texto de Neemias capítulo 4, verso de 1 a 14. Vamos nos voltar a esse momento especial na vida de Israel, o tempo da restauração da sorte dos judeus, que haviam sido levados cativos pelos babilônicos. Agora no Império Medo-Persa recebem de Deus a oportunidade de retornar à terra e de começar a reconstrução da vida, a reconstrução da cidade. O Salmo 126, a boca está como quem sonha agora, o coração está com alegria. Mas o trabalho ainda é necessário, há muito a ser feito, há uma restauração, há uma reconstrução de vida, uma reconstrução da cidade, do país, da nação. Muitos anos de cativeiro, 70, muita dor, muito sofrimento, cidades assoladas, Jerusalém também, muros derrubados, portas da cidade queimadas, o povo em miséria. Neemias recebe a notícia do seu povo, da sua nação, se entristece, se coloca diante de Deus e clama. Deus lhe dá a oportunidade, através do rei Artaxerxes, de retornar a Sião, a Jerusalém, para ser um instrumento de Deus que vai mover o início da reconstrução da vida, da restauração da cidade. Há muito a ser feito, há muito a ser resgatado, há muito a ser construído para Jerusalém, para Israel. Há muito a ser feito sempre na nossa vida, há muito a ser resgatado, aquilo que já se perdeu, e há muito a ser construído, edificado. E nós vamos meditar, buscando do Senhor, orientações e instrução diante dos desafios da reconstrução, ou da edificação da vida, ou do resgate daquilo que se perdeu no caminho. Esse texto vai nos ajudar, essa história, que Neemias vive com Israel, diante do propósito grandioso do Senhor. Acompanhe Neemias 4, 1 a 14, é o tempo de defesa contra adversários, e nós vamos meditar depois nesse propósito também. Tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, se indignou muito, escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso os montes do pó, as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Aí já é palavra de Neemias. Caia o seu opróbrio sobre as nações deles, e faze que sejam despojados, ou sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sanbalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdonitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar ali confusão. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores,
e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, pois, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes, nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então, pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por trás ou por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, pus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não temais, lembrai-vos do Senhor, ou lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Seja o Senhor gracioso para nos abençoar na meditação, reflexão que fazemos da sua palavra. Como disse, irmãos e irmãs, há sempre algo a ser reconstruído, a ser resgatado, há sempre algo a ser edificado, construir, fazer novo, né? Novos projetos, novos sonhos. Toda pessoa tem, toda família tem, toda cidade, todo país. Aqui, Neemias e o povo de Israel, com desafios tremendos, mas diante de uma oportunidade dentro do propósito grandioso de Deus. Como nós vamos ver, o agir de Deus já vem sendo realizado na história, para que esse momento chegasse para Neemias e para Israel. A boa mão do Senhor já agia, para que o país pudesse restabelecer, vencer as suas crises, vencer a sua miséria, vencer os seus problemas, vencer os seus desafios, se reestruturar como nação, com as suas fronteiras, com os seus exércitos, com a sua economia, com o seu comércio, com as suas cidades, com as suas famílias. É um tempo novo para Israel, o tempo do restaurar da sorte. O cativeiro passou, o momento é um momento novo, diferente. O caminho é o caminho para a direção de Deus, o caminho é o caminho da confiança em Deus, o caminho é da oportunidade, o momento de resgatar, de restabelecer, de reconstruir. A vida nos dá essa oportunidade. E o agir de Deus é o agir que nos possibilita, em momentos como esse, sermos felizes nas nossas edificações ou na restauração da sorte que um dia se foi. Algumas verdades que esse texto traz ao meu coração que eu quero lembrar para você que quer resgatar coisas preciosas. Porque você percebe que quando você inicia uma boa obra, há sempre inimigos. O que está acontecendo aqui é o agir de Deus, é o cumprir da promessa de Deus. 70 anos de cativeiro, depois de 70, vão voltar. Há a mão de Deus aí na história. Há o propósito de Deus, propósito que ninguém pode impedir. Sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, disse Jó. Mas isso não quer dizer que não há inimigos, que não exista desafios, que não venhamos a viver dificuldades, problemas, aflições, quando buscamos realizar uma boa obra. Quando nos empenhamos num bom projeto, com um bom propósito, sabendo que é uma oportunidade, uma possibilidade, um querer de Deus. Mesmo a obra de Deus encontra muitos desafios. Contra a obra de Deus se levanta muitos inimigos. Contra bons projetos, contra bons propósitos, sempre tem alguém que se irrita, que na sua ira se levanta contra, quer ser obstáculo, quer impedir que você conclua, que você siga em frente, que você vença, que você reedifique, ou que você edifique algo novo, precioso, necessário, a sua vida, a sua casa, a sua cidade, a sua nação. Neemias
está consciente disso. Nem por isso deixa de enfrentar dificuldades. No primeiro versículo que nós lemos, está aí, né? Sanbalat e Tobias, inimigos da obra que Deus vem fazendo, inimigos do propósito da reconstrução do muro, da reedificação da cidade, porque estes homens, meus queridos, lucravam com a miséria do povo. É eles que emprestavam dinheiro para comprar o pão de cada dia, cobravam juros abusivos, quando não se podia pagar, levava filhos e filhas como escravos. Essa reclamação vai vir aí para Neemias daqui a pouco. Até mesmo judeus, não só eles, mas também judeus estavam fazendo a mesma coisa, aproveitando da miséria do povo, para escravizar suas famílias, para tomar como servos e servas os seus cidadãos. Tem sempre gente que ganha com a ruína da nação, com a injustiça da nação, com a dificuldade que você vive em casa. Tem gente querendo lucrar em cima disso. Alguém quer, de alguma maneira, levar uma vantagem, quando percebe que você está em apuros. Quer apresentar uma saída, onde ele saia muito mais, lucrando muito mais, do que você. O mundo está cheio de gente assim. E aqui é mencionado 2, tem outros nomes que são levantados também, vão surgindo de acordo com o tempo, mas inimigos se apresentam contra a edificação dos muros, porque eles querem levar vantagem dessa miséria aí. Para eles não é bom, eles precisam dos muros derrubados para saquear as lojas, para tomar as colheitas, para enfraquecer as famílias, para manter a miséria que os mantém ricos, abastados, aumentando seu número de servos e servas, porque eles sabem que muitos que pegam dinheiro não podem pagar. No contrato já vai, você não paga, um filho, uma filha, 2 filhos, 2 filhas, para servir de escravo. É o pagamento. Por quanto tempo? Enquanto me dever. E aí a pessoa entra numa dívida impagável. E perde os seus filhos, são levados a serviço da casa de outros. Então tem gente aí sempre se colocando como obstáculo, tá? Os motivos são muitos, as causas são muitas. O que os fazem ir contra o bom propósito é muita coisa. Muita coisa do coração ganancioso do ser humano. Do desejo de se valer de situações difíceis para lucrar, para dominar, para impor, para subjugar o outro. Há muita coisa aí, né? Mas, diante disso, o que nós podemos fazer? Neemias tem 3 comportamentos, pelo menos, que eu quero identificar com vocês agora. O primeiro, vai buscar o Senhor. Quando ele chega em Jerusalém, já com os recursos do rei, com a madeira, com a possibilidade da pedra, porque o rei Artaxerxes já deu cartas, já deu liberação para o material. Ele chega, diz o texto bíblico, no capítulo 2 de Neemias, que ele não diz nada a ninguém de tudo que Deus já fez. Ele só chega, se apresenta, e ele fica por 3 dias sem revelar o propósito da sua vinda. Esses 3 dias ele vai percorrer a cidade, montar num cavalo, percorrer a cidade, perceber toda a ruína, todo o caos, vai correr com tranquilidade os muros de Jerusalém, mas tem algo muito especial que ele faz. Diz o texto que por 3 dias ele nada diz, senão ora ao Senhor e percorre a cidade. Ele ora e percorre a cidade, não revelando ao coração de ninguém o que Deus já havia revelado a ele, e o que Deus já havia feito, e o que a boa mão do Senhor já tinha preparado, como oportunidade de Deus para a reconstrução dos muros, para a reedificação da cidade. Irmãos, diante de um grande problema, no momento de uma grande escolha, nós temos que aprender a nos colocar diante de Deus antes em oração. Não é aquela oração que fazemos quando vamos almoçar, quando levantamos, quando acordamos. É a oração com um propósito grandioso diante de Deus, daquilo que nos desafia, daquilo que é a nossa aflição, daquilo que é a nossa dor. Neemias, quando ficou sabendo, ainda lá no palácio do rei, no conforto do rei, comendo da comida do rei, finas iguarias de Artaxerxes, porque era copeiro do rei, tinha conforto, tinha boa comida, boa cama, estava diante do imperador.
Ele fica sabendo da notícia da pobreza, da miséria de Jerusalém, dos seus conterrâneos. O que ele faz? Chora. E o que mais que ele faz? O capítulo 1 diz, ele se coloca diante de Deus em jejum e em oração. Capítulo 1 de Neemias, versículo 4. Jejum e oração, por quanto tempo? Por alguns dias. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias. Pode ir mais um pouquinho para terminar o versículo. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha, esse tempo de oração diante de desafios novos para Neemias, não é um negócio que ele vive só aqui no capítulo 14, ou no capítulo 4, ou no capítulo 2. Porque aqui no 4 nós já vimos que eles se reuniram para orar. E no capítulo 2 também, quando ele chega, antes de iniciar qualquer obra, antes de dar qualquer palavra, oração por 3 dias, percorrendo a cidade e orando diante de Deus. Neemias me ensina que as nossas lutas, que o reconstruir da nossa vida, que o resgatar da nossa história, que o edificar de coisas novas para a nossa família, para o nosso trabalho, para a igreja, para o reino de Deus, para a cidade, para a nação, precisa ser colocado em intercessão diante de Deus. Irmãos, Jesus fez isso. Ele não partiu para o ministério sem antes ficar 40 dias e 40 noites, jejum e oração. Sendo Ele Deus, tendo Ele o poder que tem, sabendo Ele muito bem por que veio, para que veio, se coloca diante de Deus, para a realização de uma grande obra, salvar o perdido por graça. Revelar ao mundo o amor de Deus, que alcança com salvação, com perdão, aquele que está morto no seu delito e pecado. Vem ao mundo para consumar a obra redentora. Não inicia sem um tempo longo, 40 dias, 40 noites de jejum e oração. Quando ele vai para o Getsemane, ele vai orar, é o momento da crucificação, é a angústia da alma, é o tempo da dor, do sofrimento. É o momento de levar sobre si o castigo que era nosso e o pecado de todos nós. Não faz isso sem antes se colocar diante do Pai, dobrando o seu joelho, rogando ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Chama amigos, apóstolos, para interceder com ele, porque está com a alma profundamente angustiada. Eles dormem, e ele fala, vocês não podem interceder comigo 1 hora sequer, pelo menos 1 hora. Se Cristo se colocava diante de Deus para interceder, para buscar, para orar, nos tempos mais significativos do seu ministério, do firme e do bom propósito de Deus, quando o inimigo se apresentava à porta, e inimigos estavam sempre batendo à porta de Cristo, procurando tempo oportuno para prendê-lo, para açoitá-lo, para fazê-lo calar, para tirar dele a autoridade. Se ele sentiu essa necessidade, por que às vezes eu não? Eu quero sair resolvendo os problemas imediatamente. Quando Neemias chega, ele tem recursos, ele tem uma boa palavra, ele tem uma palavra que pode animar o povo, mas é incrível como ele espera, ora, busca a Deus, aguarda 3 dias ainda, percorrendo a cidade, para depois trazer a boa nova e para depois trazer o desafio. Ele sabe que primeiro temos que buscar o Senhor, para essa obra que Ele nos propõe fazer. Temos os desafios da nossa vida. Temos os sonhos que trazemos conosco. Nada é fácil. Não vai cair do céu para você. Vai exigir trabalho, vai exigir empenho, vai exigir dedicação. Mas você tem que entender que primeiro exige a sua devoção a Deus, sua busca por Deus, seu se curvar diante de Deus, seu tempo com Deus. É preciso ter na sua agenda tempo com Deus. Neemias tem muito a fazer, a cidade está em ruína, o povo está em miséria, ele não parte para nenhuma ação, nenhuma atitude, nem mesmo uma palavra, sem antes buscar o Senhor por 3 dias, mais 3 dias, porque já havia buscado alguns dias lá no palácio de Artaxerxes. Então ele me ensina, irmãos, que é preciso buscar o Senhor, apesar da pressa que a gente tem, apesar da agenda que a gente tem,
não fazer nada antes, sem buscar o Senhor. Antes de tomar qualquer decisão, antes de iniciar qualquer projeto, antes de realizar qualquer atitude, se coloque diante de Deus em oração. 3 dias? 30 dias? Não sei. Mas um tempo que Deus vai determinar para você. A busca por Deus é necessária para aqueles que querem viver a bênção da restauração. Segunda coisa, irmãos, que esse texto me ensina: mantenha o seu ânimo, apesar das circunstâncias. O povo começa, se animou, a notícia é boa, tem material, tem apoio do rei Artaxerxes, tem Neemias que veio para isso, nós estamos aqui, é uma obra necessária, é uma obra que vai abençoar muito, vai ajudar muito, no restaurar da nossa sorte, na edificação da nossa vida, no rumo da nossa história daqui para frente, a coisa vai ser muito melhor. Mas os inimigos aparecem. E aparecem debochando. Quem são esses judeus? Ou quem pensam que são? Que muro é esse? Que obra é esse que eles estão querendo construir? Será que eles acham que eu vou construir isso tudo num dia? Ah, se construírem mesmo que construam, vai ser tão frágil esse muro, que se uma raposa soltar por cima para roubar um galinheiro, ela vai derrubar o muro com o rabo, se esbarrando o rabo na hora que solta. Zombaria, afronta. Depois eles partem para a briga mesmo. Eles constroem, nós vamos destruir. Eles constroem, nós vamos para lá, nos infiltrar no meio deles para dizer, não adianta esse esforço, não adianta esse empenho, vai dar em nada. Vamos desanimá-los com o nosso discurso. Vamos nos infiltrar lá, para eles acreditarem que não vale a pena, que é uma obra que não vai ser concluída. Que não dá. São muitas as artimanhas dos inimigos aqui. São muitas as maneiras que eles usam para tentar impedir o povo, desanimar o povo. Mas o que eu vejo é Neemias encorajando o povo. Versículo 6. No versículo 4, aí os inimigos, ouve nosso Deus, está orando, pois estamos sendo desprezados. Está vendo? Desprezados, afrontados, e a afronta não é só ao povo, é também ao Deus do povo. 6, assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Situação difícil, financeiramente difícil, família em pobreza, dificuldades, porque são muitos entulhos, é muita coisa a ser reconstruída, inimigos à porta, gente tentando desanimar, gente zombando, gente desacreditando, gente querendo destruir a obra que foi feita durante o dia, destruindo à noite, mas o ânimo do povo se mantém. Perseverança, resiliência. Irmãos, toda grande conquista exige de você perseverança e resiliência. Vai chegar no momento que você vai pensar em desistir. Vai chegar no momento que você vai imaginar que não vale a pena. Vai chegar um momento em que você vai olhar para frente, olhar para trás, olhar o que já foi feito, olhar o resultado que você já teve, olhar o quanto você precisa ainda e vai pensar assim, é melhor desistir disso aí, é melhor abandonar esse projeto. É muita dificuldade, é muita necessidade, é muita zombaria, é muita afronta, é muito inimigo, é muito problema. Vai depender de muita luta, de muito empenho, de muita dedicação. Vou depender de muito mais gente. Eu não sei nem se eu tenho esse povo todo. A coisa é boa. A proposta vai ajudar. Mas não é para mim não. Há muitos grandes projetos da nossa vida, da nossa cidade, do nosso país, que acabou engavetados por falta de persistência. Porque acharam que era difícil demais. Porque deram ouvidos ao desânimo do povo, que sussurrava dizendo, não vai valer a pena, você não vai conseguir, não vai alcançar.
E aí você pegou um bom projeto, engavetou, um bom projeto para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja. Há grandes projetos, grandes ideias, que abençoaria muito mais a sua vida e a minha, que não acontecem, porque não há ânimo, não há persistência, não há resiliência diante dos obstáculos, diante das afrontas, diante das aflições, diante das necessidades, diante daquilo que o projeto pode pedir de mim ou de você. Não há como fazer. Esse povo não desanima, não. Existem todas essas situações contrárias. Existe resistência de todo jeito. Existe zombaria, mas a obra segue. E quando os inimigos se levantam, de repente a obra está, o muro todo cercado, toda a cidade já tem muro. Não tem mais brecha, não. E o muro já está na metade. Chegamos na metade da obra. Que coisa boa, que ânimo que dá. Depois que você faz toda a fundação, depois que você começa a levantar as paredes da casa, e você vê que chegou na metade. Você fala, agora eu vou embora, agora eu vou em frente. Ânimo. Ânimo para enfrentar as dificuldades. Ânimo para transpor os obstáculos. Ânimo para se empenhar mais do que às vezes você esperava que poderia. Porque agora o pessoal vai ser assim. Uns constroem, outros defendem. Aqueles que estão na espada, no escudo, na lança, estão protegendo quem está na colher de pedreiro, quem está amontoando as pedras, quem está na força da construção do muro. Depois esse pessoal descansa um pouco. Quem está na espada vai construir muro. Quem estava no muro vem proteger o muro com espada e com escudo e com lança. Serviço dobrado. Construção e defesa contra os inimigos. Mas o povo não joga toalha. Não desanima, não desiste. Aqui, Neemias já revelou que a boa mão do Senhor estava com ele. Quando ele orou lá no palácio, quando ele se apresentou diante de Artaxerxes. Quando o rei deu cartas com possibilidades dele sair, dele atravessar em segurança e dele ter material, madeira, pedra, para a reconstrução do muro. Ele diz, a boa mão do Senhor é comigo. A boa mão do Senhor é com você também. O Senhor quem nos trouxe até aqui. O Senhor que nos ajudou. O Senhor que nos guardou. O Senhor que foi providente. O Senhor é que criou a possibilidade. Não podemos desistir. Ânimo diante dos desafios, persistência, resiliência. Terceiro, coragem e ousadia pela fidelidade de Deus. Verso 14. Inspecionei, pus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Não temais. Lembrai-vos do Deus grande e temível. Diante de novos desafios, diante de novas lutas, diante de novos embates, diante de novas dificuldades, Neemias diz, não tema. Quantas vezes na história da Bíblia nós ouvimos essa expressão de Deus aos homens, não temais. Não temas que eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão direita. Não te mandei eu ser forte, corajoso, não te espantes, nem te atemorizes. Conquista da terra prometida por Josué. Quantas vezes no ministério de Cristo ele fez essa expressão, não temas, crê somente.
para alcançar milagres, para enfrentar o mar revolto na tempestade do mar da Galileia dos discípulos. Não temais, sou eu, Jesus de Nazaré. Não temais. Quantas vezes a voz de Deus já sussurrou no nosso ouvido, nos tempos difíceis, no tempo onde o desespero estava batendo a nossa porta, quando a dor, quando estavam pensando a desistir, e o Senhor sussurrou assim: não temas, que eu te ajudo também. Eu te sustento, com a minha destra fiel. Não temas, sou eu. E ergueu a sua voz, e o vento e o mar lhe obedeceu. E a tempestade passou, e a noite escura de alma se foi, e o raiar de um novo dia surgiu para nós. Quantas vezes nós pensamos que não ia dar, e Deus nos surpreendeu, sendo auxílio e socorro no tempo da angústia, no tempo da tribulação. É isso que Neemias está dizendo ao povo agora: lembrai-vos do Senhor. Aqui no texto não descreve, mas pode ser que ele tenha dado alguns exemplos, como ele libertou o exército, o povo de Faraó no Egito, como ele os conduziu em segurança pelo deserto, como ele lhes confiou a conquista dessa terra, como Davi fortificou as cidades, e como Salomão edificou Israel, e como nós vivemos tempos de paz e tempos de prosperidade, e como a boa mão do Senhor já agiu em nosso favor tantas vezes, em tantas situações e circunstâncias, em momentos tão difíceis, em momentos de tanta miséria, em momentos de tantos riscos e desafios e perigos, como esse agora. Não temas, lembrai-vos do Senhor, lembrai-vos do que Ele fez, das maravilhas da sua mão, do cuidado que Ele tem, da providência que Ele traz, da porta que Ele abre, ninguém fecha. Do momento em que eu achava que não ia dar, na escassez do recurso do deserto, Ele transformou num manancial de bênçãos. A boa mão do Senhor é conosco. Coragem. Marta, Maria, não cheguei tarde. Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Não temas, crê somente. Vamos ao túmulo, vamos ao sepulcro, remover a terra, a pedra. Lázaro sai para fora. E o que estava morto reviveu. O que é impossível aos homens é possível a Deus. O que eu não posso fazer, Ele pode. Aquilo que me amedronta, no mar da minha existência, nas tempestades duras da vida, o Senhor anda sobre elas. Está debaixo dos seus pés, está acima da nossa cabeça, está amedrontando, está gerando temor, e o Senhor vem na paz perene, andando sobre as águas. O que nos mete medo, não amedronta o nosso Deus, porque aquilo que saiu do nosso controle, continua no controle das suas mãos. O cativeiro existiu, agora acabou. A dor, o sofrimento passa. A reconstrução exige empenho, exige coragem, exige dedicação, mas traz para nós uma fonte inesgotável de coragem, de dedicação e de empenho. Lembrai-vos do Senhor, das maravilhas que Ele fez, do poder grandioso da sua mão. E com isso Ele anima o povo. E a obra continua. E a edificação e a reconstrução dos muros é feito em tempo recorde. 53 dias. A retirar todo o entulho e reconstruir todo o muro em volta de toda a cidade. Deus nos surpreende quando nós depositamos nele a nossa confiança. E a nossa confiança em Deus, ela surge quando nós olhamos para trás e vemos o que Ele já fez por nós. Na grandeza do seu poder e amor. Guardando, preservando a nossa vida e nos abençoando já em muitos projetos. Se não fosse o Senhor,
não teríamos realizado. Se não fosse o abençoado Senhor no trabalho das nossas mãos, comeríamos apenas o pão que penosamente granjeamos. Mas quando Ele nos abençoa, nós saltamos de alegria, a nossa boca se enche de riso, a nossa língua de júbilo, e entre as nações se diz: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É o salmista descrevendo o retorno para Jerusalém, o retorno para a terra, depois de tempos de cativeiro, de dor, de sofrimento, e agora reedificando a vida, reconstruindo. Irmãos, eu acredito que há muita coisa na sua casa, há muita coisa na sua família, há muita coisa, há muitos projetos na sua cidade, no seu país, há muitos desafios, há muitas necessidades na nossa nação que carecem da nossa prece, do dobrar dos nossos joelhos, do tempo que possamos dar diante de Deus, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 30 dias, 40 dias, 1 ano, mas sem cessar de buscar o Senhor, para que a boa mão de Deus nos conduza. Há muito dos projetos da sua vida, há muito do resgatar de coisas boas que se perderam, ou da construção de coisas novas que vão surgir, que vão depender muito de você ser persistente. Algum momento você vai pensar em jogar a toalha, tem que ter resiliência, tem que ir um pouco além, tem que se sacrificar, se doar mais, tem que acreditar, tem que dizer e saber que vai valer a pena, o projeto é bom, o projeto é de Deus, a coisa é para melhorar. Não desista. Se surgiu o inimigo, se surgiu alguma coisa que te desanimou, se surgiu o obstáculo, se você buscou a Deus, se você está agindo dentro do querer de Deus, no abençoado da boa mão do Senhor, não desista, Ele vai te ajudar e você vai manter firme o seu ânimo para vencer aquela enfermidade que tem te vencido ou aquele pecado. Para transpor um obstáculo difícil, uma barreira que para você é intransponível, mas que com o auxílio de Deus você vai saltar por sobre. Nosso país precisa de gente assim, que vendo os obstáculos, vendo os desafios, possa confiar o bastante em Deus para se doar, para enfrentar a luta, na promoção da paz, na promoção da ordem, do progresso, da justiça. Nada vem de graça, tudo exige muito trabalho. Trabalho árduo, trabalho penoso, exige em algum momento sacrificar. Nós não tivemos ainda que nos envolver para defender a nossa pátria em nenhuma batalha aqui, nenhuma guerra. Ninguém teve que dar a sua vida lá na frente de batalha, ainda não, mas tem muitas outras batalhas que nós precisamos vencer, e como cidadão brasileiro precisamos enfrentar. Colocamos diante de Deus, e nos colocamos como instrumento na mão de Deus, para que Ele faça o que precisa ser feito, para que muitas coisas que se perderam sejam resgatadas, muita coisa que precisa ser restaurada, encontre restauração, e muita coisa que pode ser edificada ainda para melhorar, seja edificada na sua vida, na sua casa, na vida da igreja, na cidade, no país. Por último, então, não temas, lembra do Deus grande e temível, do Deus que quebranta o coração de quem quer, que endurece o coração de quem deseja. O coração dos reis está nas mãos de Deus, e ele se derrete como manteiga. Agindo o Senhor, quem pode impedir o agir da sua mão? Aquelas lutas que são grandes demais para você, aquele tempo difícil, duro, aquele desafio, aquele inimigo, nós olhamos para o nosso Deus. Neemias podia dizer: eu vou chamar o rei da Pérsia, porque eu encontrei inimigo para as obras, eu tenho cartas do rei, do imperador Medo-Persa, que me autoriza a construir. Ele chega aqui com uma caravana, com um número de soldados, bota esses caras para correr. Ele não faz isso, ele busca o Senhor. Ele sabe que o Senhor é maior que o rei da Pérsia. O rei Medo-Persa está nas mãos de Deus. E ele confia então no Senhor, e reconstrói os muros, e reedifica a cidade. E a nação é restaurada. E a fé e a confiança da nação no Senhor é restaurada. E a obediência à palavra de Deus retorna a Israel. E o abençoado Senhor e a boa mão do Senhor conduz a nação por caminhos aplanados,
os quais Deus preparou de antemão para que eles andassem nele agora. Seja sempre assim, a bênção do Senhor sobre nós. Quando contemplar no nosso coração a fé que move montanhas, que traz o agir de Deus no romper dos céus e no visitar a terra com seus poderosos feitos. Feche seus olhos, vamos orar, queridos, dando graças a Deus por esse tempo que vivemos, pelos desafios que temos, mas pela certeza de que não estamos sozinhos. Se buscamos o Senhor, Ele nos conduz, Ele provê aquilo que eu não tenho hoje. Ele me ajuda diante do medo, Ele me dá coragem. Ele dá esse resultado ao trabalho da minha mão. Quando eu olho para trás, eu vejo o agir de Deus. Quando eu olhar para frente, eu sei que Ele vai continuar agindo em nosso favor.